Eu sou Amy Duchel, oficial florestal senior da FAO, e estou aqui com dois colegas bem especiais do Brasil. Temos o Moisés Savian, que é o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E temos a Gabriela Savian, que é diretora de política pública no IPAM, que é uma ONG líder no Brasil. E os dois vêm com experiências vastas sobre políticas públicas no Brasil. E, como sabemos, o Brasil está num momento muito especial, neste momento, porque é o host da presidência, do G20, e também vai ter a COP30 em Belém no ano que vem. Então, todo mundo está olhando para o Brasil, aprender do Brasil e aprender desta experiência, especialmente relacionada à bioeconomia florestal. Então, começando com o secretário Moisés, se você pode explicar um pouco do seu ponto de vista, o que é a bioeconomia florestal e o que seu ministério está fazendo para avançar esta agenda no Brasil? Obrigado, Ana, pela oportunidade. Nós, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde o início do governo do presidente Lula, nós começamos a construir programas que pudessem contribuir para essa agenda, seja para a agenda do G20, seja para a discussão toda do governo no sentido da COP, né? E nós entendemos que a bioeconomia e a restauração florestal são dois pontos chaves da nossa intervenção, né? A bioeconomia de maneira mais ampla, olhando para o manejo florestal, para os produtos, especialmente daquilo que chamamos no Brasil da sociobiodiversidade, que são produtos da biodiversidade brasileira, mas tempo da nossa grande formação heterogênea, social e tudo mais, né? Então nós iniciamos o ano passado as discussões sobre o Programa Nacional de Floresta Produtiva. Esse programa foi consolidado a partir de um decreto do presidente Lula. Nós estamos montando o comitê gestor, que vai aumentar a capacidade de execução do programa, e iniciamos um projeto inaugural no estado do Pará, né? Então esse projeto, no ano que vem, quando você estiver indo nos visitar na COP, ele já vai estar com as primeiras áreas selecionadas, as famílias trabalhando, assistência técnica em campo, as unidades demonstrativas, né? Então foram selecionadas 21 áreas, 21 assentamentos no estado do Pará, e esse projeto então, já está avançando. E o objetivo é fazer restauração produtiva baseado em sistemas agroflorestais, em produtos da sociobiodiversidade, açaí, cupuaçu, cacau, né, e tantos outros produtos que nós brasileiros consumimos e que o mundo inteiro quer consumir e quer conhecer, né? Então, para esse ano agora, ano que vem, nós estamos com um projeto de expansão do programa, mais 3 estados vão ser inseridos, e nós estamos articulando as políticas públicas que também têm o mesmo envolvimento. Então, um exemplo é a chamada do Restaura Amazônia, que é uma iniciativa do BNDES. Nós, junto com o MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, estamos trabalhando para fortalecer esse programa e ampliar os resultados dele na ponta, né, com as parcerias com a sociedade civil, com as entidades de ATER, que vão realizar assistência técnica e extensão rural, né, a campo. Então, a nossa expectativa é poder recebê-los em Belém, recebê-los no Brasil, com experiências concretas do governo e, ao mesmo tempo, refletindo as experiências que a sociedade vem desenvolvendo, né, ao longo desses anos. Fantástico. E da perspectiva de sociedade civil, onde você vê a bioeconomia florestal hoje em dia? A gente tem trabalhado, Amy, pelo IPAM, a gente tem construído, estabelecido 4 princípios, premissas do que a bioeconomia tem que trazer. Eu acho que muito se discutiu por um tempo, a gente ficou um tempo ali discutindo qual é o conceito de bioeconomia, que bioeconomia é essa que queremos e tudo mais, mas a gente decidiu que era melhor a gente ter algumas premissas e entender para o que a bioeconomia precisa, quais são os resultados que ela precisa entregar, e não querer fechar em caixinhas se é isso, não é, isso é bioeconomia, isso não é bioeconomia. Então, a gente tem pelo IPAM, a gente tem 4 premissas importantes, que é de que essa bioeconomia que seja estabelecida, ela reduza a pressão sobre as florestas, né? Porque a gente tem hoje, por exemplo, alguns casos de, agora o açaí sendo a grande commodity da floresta, né? A gente tem uma pressão também, especialmente sobre vegetação secundária acontecendo.
Uma outra premissa é sobre como repartir os benefícios a partir dessa bioeconomia, dessa economia estabelecida, como repartir com as comunidades locais. Como conservar ou proteger o conhecimento tradicional. Então, fomentar também tecnologias sociais, né? Para o fomento a essa bioeconomia, assim como diversificar a produção. Para que a gente também, e eu tenho falado em alguns casos, para que a gente não pasteurize as soluções, e não acho que é bom. Agora, açaí, cacau, são as cadeias da bioeconomia, né? Então, a gente não pode também gerar monoculturas dessa bioeconomia. A gente precisa promover essa diversificação. E nesse sentido, o Brasil... então, a gente tem trabalhado nisso, né? A nossa atuação como sociedade civil na ponta, no campo, atuando em conjunto com projetos como o Moisés apresentou aqui, projetos que a gente elabora, que são projetos em conjunto também com empresas, com comunidades locais. A gente tem trabalhado nesse sentido de fomentar esses pilares. E também a gente tem visto, e acho que é importante ressaltar, o papel da sociedade civil também no apoio ao Brasil nas estratégias que estão sendo construídas. Então, a gente teve aí agora, recentemente, o lançamento dos High Level Principles da bioeconomia pelo G20, que foi uma proposta do Brasil, que teve suporte da sociedade civil para construir essa proposta, para discutir, estabelecer esses princípios, e agora sendo consolidado na Carta do G20, o que é muito bom. E a gente vai chegar na COP30 no que vem, se tudo der certo, com esses resultados e com essas ações conjuntas, enquanto uma grande oportunidade para a Amazônia, para o Brasil. Sim, não, perfeito. E obviamente, o Brasil é sempre inovador em política pública. E por quê, Moisés? So, por que você acha assim? E nesse caso, falando da bioeconomia, a Gabriela já deu esta guarda-chuva de política, peso político, né? Mas que políticas públicas o Brasil tem promovido que realmente vão ser o motor dessa transição? Eu acredito assim que duas delas são fundamentais, né? A primeira é a assistência técnica e extensão rural. Como fazer agroflorestas não é a mesma coisa que fazer monocultivo de culturas no milho e soja, né? Você tem todo um conjunto de interações, você tem uma relação com o clima, a relação entre as espécies. Então, isso exige um conhecimento técnico, exige um conhecimento tradicional e uma relação entre eles, né? Então, acho que a política, inclusive a gente utiliza na apresentação do Floresta Produtiva, a assistência técnica como uma engrenagem que vai fazer as outras coisas funcionarem, né? Então, isso acho que é um elemento fundamental. E o segundo é o crédito. O crédito é uma política muito consolidada no Brasil. O Brasil investe bilhões em política de crédito. No entanto, esse crédito hoje está direcionado às culturas tradicionais, à pecuária, né? Porque o próprio sistema bancário não está acostumado a pensar, né? Quais são as metas? Se eu penso numa cultura de milho ou soja, eu tenho 120 dias de ciclo. A agrofloresta precisa ter no mínimo um horizonte de 10 anos, né? Então, como é que é essa análise financeira, capacidade de pagamento? Então, nós vamos ter que ser inovador para garantir, né, uma política de crédito que incentive os sistemas biodiversos, incentive a produção de alimentos, livre de agrotóxicos, né? Eu acho que a grande fronteira, né, pelo nosso curto espaço de tempo também, eu destacaria essas duas políticas. Perfeito. E do lado da sociedade civil também, a sociedade civil brasileira é muito forte, sempre tem sido. E o que você acha que é preciso agora do lado da sociedade civil para promover esta agenda? Eu acho que o que a gente tem de potência no trabalho de governos e sociedade civil em conjunto é encontrar formas e soluções adaptativas para implementar as ações necessárias, né? Então, por exemplo, o Moisés falou da TER, tem toda a parte de governança fundiária também que está sendo estabelecida enquanto uma política inovadora, de olhar para a gestão territorial e não pensar que é só a gente titular, dar o título, o documento de terra para os agricultores, que isso está resolvido. Então, eles vão conseguir, todas as portas vão se abrir. Não é bem assim. Então, para que a gente implemente essas ações fundiárias,
assistência técnica, crédito. É preciso ter arranjos institucionais nos territórios, no nível de paisagem, para implementar essas ações em conjunto. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar em plataformas multi-atores, multi-stakeholders. A gente precisa olhar para o território e a gente não vai ter uma solução, não vai ter um modelo de arranjo institucional que vai servir para o Acre, para o Pará, para o Rio Grande do Sul ou para o Ceará. Né? A gente precisa ter no Brasil, e aí a gente trabalha muito na Amazônia e no Cerrado também. A gente tem que olhar para esses territórios, para esse nível de paisagem, estabelecer estratégias para esse nível de paisagem e trabalhar com os atores locais para construir as capacidades de implementar essas ações de impacto que são as necessárias nesse momento. Perfeito. Então, agradeço vocês estar aqui conosco e Nós que compartilhar agradecemos. essas suas experiências. E nós vemos em Belém, na COP30. Até Belém. Até Belém.